Com a intensificação das pressões inflacionistas, os casos de Covid-19 a aumentar mais uma vez e a recente variante Omicron a gerar novas incertezas, estará a recuperação económica da Europa e mundial em risco? Para falar sobre o assunto, estamos em Bruxelas com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva. Bem-vinda de volta à Europa e deixe-me ir direto ao assunto. Pode esta última vaga e a variante Omicron colocar realmente em risco a recuperação económica da Europa? O que estamos a ver é que a recuperação na zona euro é forte. Para este ano, projetamos um crescimento de 5%. Para o próximo ano, de 4,3%. Isto depois de, no ano passado, ter diminuído 6,5%. Portanto, esta recuperação é muito impressionante. Baseia-se em 3 pilares: vacinação, apoio político e empresas e pessoas a aprender a funcionar com a pandemia ainda à nossa volta. O que vimos foi, no terceiro trimestre, um aumento muito significativo. Mas, como a sua pergunta indica, no quarto trimestre, as perspectivas de crescimento são mais fracas. Estão enfraquecidas por um aumento das infecções. Nesse sentido, a incerteza da nova variante não ajuda. Qual é a gravidade da situação? Não esperamos qualquer descida significativa para a zona euro. Pensamos que o elemento mais importante é o facto de as empresas e os consumidores estarem a funcionar de uma forma relativamente correta, apesar de haver um aumento do número de infecções, e isso é apoiado também por medidas políticas contínuas. Há outro fator que também já vimos na sua previsão, que é a inflação. Será a subida da inflação uma ameaça real ao progresso económico e ao nível de vida? Na zona euro, a inflação é transitória. É impulsionada pelo preço da energia, pelas perturbações no fornecimento e também pelo facto de estarmos a assistir a um aumento da procura após os anos de encerramentos. Isso esperamos que venha a regredir em 2022. Assim, no final do próximo ano, a inflação será relativamente fraca, abaixo do objetivo de 2% do Banco Central Europeu. E é por isso que a nossa mensagem é: não se apressem a apertar a política monetária, porque podem arrefecer as perspectivas de crescimento, e não por uma boa razão. Por outras palavras, as expectativas de inflação na zona euro estão bem ancoradas. Dito isto, se houver um empurrão nos salários, se houver um problema no mercado imobiliário, ou se a China... É já possível ver isso? Se estes problemas se tornarem mais pronunciados, é claro que as condições podem mudar. E é por isso que o BCE tem de estar muito vigilante e reconhecer que os riscos estão do lado positivo. Mas, dado que a pandemia está longe de ter terminado, há questões aqui na Europa sobre a dívida acumulada pelos governos a fim de apoiar as suas economias e os sistemas de saúde. Espera-se que a União Europeia se foque na questão no próximo ano. O que deve ser feito? Permita-me que comece por dizer que, exatamente por essa razão, o BCE tem de ter muito cuidado para não apertar as condições financeiras prematuramente e sem uma razão sólida. Porque os elevados níveis de endividamento, hoje em dia, são acompanhados por um serviço de nível de dívida mais baixo do que antes da pandemia. Regras fiscais. Se reinstalássemos as regras fiscais em 2023, isso seria contraproducente para a recuperação na zona euro e, na realidade, é indesejável. Por isso, a nossa recomendação é: por favor, não o façam. Pensem em mudar as regras para que sejam mais simples, aplicáveis e mais dependentes da propriedade nacional, em países que vigiem a sua situação fiscal.
watching over their fiscal position. O Fundo Monetário Internacional aplaudiu as medidas de austeridade há uma década após a crise financeira. Faria a mesma avaliação agora que a dívida da Europa se está a acumular? Europe's debt A dívida da Europa aumentou por uma boa razão, for a good reason to put para colocar um amortecedor buffer quando a economia when paralisou, the economy was put on standstill, so the para que as households and famílias e as businesses empresas continuassem a were to funcionar. continue to function. We have Temos desemprego nos unemployment at the níveis levels anteriores aos da from before the pandemia. pandemic. Não We temos don't falências have por todo o lado. bankruptcies all over the Esse é um place. resultado muito That sólido is das a decisões very políticas sound tomadas. outcome of the policy decisions E, made. claro, And of queremos course, assistir a uma we forte want to see recuperação a strong médio recovery, prazo, medium term, construindo amortecedores para esse rebuilding problema, buffers, mas sem a addressing força that, but not sufocante da do it austeridade. with suffocating force of austerity. Mas continuamos a ver que tanto a recuperação como os níveis de endividamento não estão distribuídos de forma uniforme na Europa. Países como a Itália, Grécia e Espanha estão a ter muitas dificuldades. Vê a velha divisão entre o Sul e o Norte frugal a ser reavivada? Uma das coisas belas da Europa é que a Europa, num momento de crise, se une. E o ato de solidariedade apresentado pelo Next Generation EU é simplesmente notável. O que o plano faz é dirigir mais ajuda aos países que mais dela precisam e coloca pela primeira vez a capacidade de empréstimo europeia ao serviço do povo europeu. Esperamos ver esse tipo de solidariedade, essa camaradagem, continuar por causa da Agenda Verde. Resumindo, reduzir a dívida e impulsionar o investimento ecológico e digital ao mesmo tempo que se retomam regras. Como é que isso pode ser feito e qual deveria ser a prioridade na Europa? Antes de mais, a Europa precisa de dar prioridade à recuperação da pandemia e apoiar reformas estruturais e uma transformação estrutural que a coloquem no caminho de um futuro verde e digital. Não é uma tarefa fácil, porque requer investimento público e privado e requer requalificar e dar melhores qualificações à força de trabalho da Europa. Se olharmos para o que queremos que a Europa seja daqui a 10, 15, 20 anos, queremos que ela seja inovadora, vibrante, altamente qualificada, ágil, capaz de levar o mundo para a frente. So, Managing Director, thank you very much for being with us. Thank you for having me.